Olá, estamos de volta, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente, por aqui professor Marco Xavier, e vamos para mais uma aula conhecendo novas funções do Microsoft Excel. Aliás, funções não tão novas assim, funções que são de certa forma desconhecidas por boa parte dos profissionais que estudam ou, no caso, trabalham com o Microsoft Excel. Vamos estudar hoje aqui a função maior e a função menor. Neste exemplo aqui encontramos esta tabela, temos duas tabelas, né? Do lado esquerdo, a tabela com a relação de funcionários, né? Alguns funcionários aqui e as respectivas idades de cada funcionário. O objetivo aqui nessa segunda tabela é identificar a idade de alguns funcionários baseados em critérios. Então, como para quem já está estudando Excel, né, já sabe que ele oferece diversas ferramentas, diversos recursos que obtêm o mesmo resultado. E conforme você vai estudando, você vai escolhendo aquela funcionalidade que melhor te atende. Mas o importante é sempre o resultado estar correto. Por exemplo, começando aqui nestas duas primeiras linhas, né? Começando então aqui nessa primeira solicitação, ele quer saber a média de idade dos funcionários desta empresa. Então, média é a função média. Eu vou aproveitar aqui e mostrar para você, caso você não conheça ainda, uma outra forma de acionar as funções do Excel, que é através deste comando aqui em cima, que é o inserir função. Então você pode ter acesso a todas as funções do Excel de maneira classificada, tá? Nessa seção aqui, ele vai mostrar para você, nesse caso, as funções que você usou recentemente. Então, se você usa uma função com muita frequência, ela vai estar aqui de uma forma mais resumida. Caso você queira utilizar uma função que você não usa com muita frequência, você abrindo aqui, você encontra este menu com algumas classificações, né, as categorias das funções do Excel, tá? Então, dependendo, você pode, se é uma função financeira, se é uma função de lógica, se você já tem essa noção, você pode cortar caminho e localizar sua função de maneira mais rápida. Mas em caso de dúvida, você vai escolher esta opção aqui em cima, chamada Tudo, que ele vai mostrar todas as funções do Excel. São mais de 400 funções, e é claro, quanto mais você estuda Excel, naturalmente você vai conhecendo todas elas aí. Então, nesse nosso caso aqui, nessa primeira solicitação, como ele quer a função média, aqui está classificado em ordem alfabética, vamos descer até a função média. Assim que você localizar, basta clicar sobre o nome da função e confirmar no OK. Vai aparecer uma janela de diálogo, né? Então, nesta primeira seção, ele pergunta cadê a sequência numérica. É só você selecionar esse intervalo aqui, tá? E o interessante desse recurso, ó, ele já mostra os valores que foram identificados, e aqui embaixo ele já dá uma prévia do resultado que vai aparecer, resultado final. É só confirmar no OK. E está lá. Então a média aqui, a média de idade dos funcionários desta empresa é de 29,1 e alguma coisa. Essa quantidade de casa decimal aqui você pode ajustar, tá? Então nesse caso é só você selecionar a célula, aqui na guia página inicial você encontra esses dois controles aqui, esses dois comandos. O primeiro é para você aumentar o número de casas decimais, e esse aqui do lado é para você diminuir. Então, se ele exagerou na exibição de casas decimais, você vai diminuindo até você encontrar uma quantidade desejada. Geralmente você coloca duas casas decimais, ou nesse caso aqui, nenhuma. Tá? Então tá lá, a média de idade dos funcionários desta empresa é de 29 anos. Tá? Aqui na segunda solicitação, ele quer identificar a idade do funcionário mais velho. Então, aquilo que eu havia dito no começo, existem vários caminhos, várias formas de você chegar nesse resultado. O mais clássico aqui é utilizar a função máximo. Então, vamos acionar novamente aqui o inserir função e vamos localizar aqui a função máximo. A minha já está logo aqui embaixo, é só selecionar ela, clico no OK. E aí agora eu vou apontar para ele o intervalo numérico que ele vai analisar. Selecione então toda a sequência de idades. E veja que ele já retornou aqui embaixo, no caso, o valor, né, o valor mais alto que ele encontrou. Então, nesse nosso caso, o funcionário mais velho da nossa empresa, ele tem 50 anos. E se você observar bem aqui nessa nossa lista, realmente, o funcionário mais velho, ele tem 50 anos. A característica da função máximo, ele vai retornar o valor mais alto de um intervalo numérico. Então ele já vai direto ao ponto. É claro que se houver repetições, ele vai trazer, claro, sempre o mais alto, ignorando, no caso, a repetição, tá certo? Aqui, é claro, seguindo o mesmo conceito, um pouco mais aqui abaixo, vamos identificar então agora o funcionário mais novo, né? Vamos então acionar a função mínimo,
que é o oposto da função máximo. Localiza pela ordem alfabética, então pelas funções que foram acionadas recentemente, já localizei aqui a minha função mínimo, e agora, né, na primeira seção, eu vou selecionar o intervalo com os valores. Vou dar um OK, e está lá, o funcionário mais novo, né, ele tem 18 anos de idade. Já está aqui realmente na relação esta informação. Mas o foco dessa demonstração vai ser justamente deste ponto em diante, né? Quando você quer identificar o funcionário mais velho, você usa a função máximo. Quando você quer identificar o funcionário mais novo, você utiliza a função mínimo. E se eu precisar, no caso, uma identificação personalizada, como está solicitado aqui, por exemplo, o segundo funcionário mais velho, ou o terceiro funcionário mais velho, como é que eu faço isso no Excel? Aí eu vou apresentar para você esta função aqui, que é a função maior, porque ela trabalha com classificações, primeiro, segundo, terceiro. Vamos ver como é que ela funciona na prática. Seleciona aqui a célula onde ela vai ser, onde o resultado vai ser exibido. Vamos acionar novamente o comando inserir função e vamos localizar aqui a função maior. Vamos clicar no OK. E para você trabalhar, para você montar a sintaxe dessa função, ele tem dois argumentos distintos, tá? Os argumentos são as informações que você passa para cada função. Então, são esses espaços aqui para você trabalhar. Então, nesse caso, matriz. Matriz é a sequência numérica que ele vai observar. Então, ele vai observar esta sequência daqui. Logo abaixo, a gente tem essa seção aqui, esse argumento com a letra K. Na tradução seria um caésimo. O que é o caésimo? É um número que vai identificar a ordem que ele vai buscar. Então, por exemplo, se eu quero aqui o segundo valor mais baixo, então eu vou digitar aqui o número 2. Então vamos colocar o número 2. E veja que aqui embaixo ele já está um resultado parcial. Confirmando aqui, vamos dar OK. E está lá. Então, o meu primeiro funcionário, o funcionário mais velho da empresa, ele tem 50 anos. O segundo funcionário mais velho, ele tem 39 anos. Vamos repetir o mesmo conceito aqui embaixo para identificar o terceiro funcionário mais velho. Então, clicamos novamente aqui no comando para inserir função. Vamos utilizar ainda novamente a função maior. No primeiro argumento, selecionamos toda a sequência numérica. E na segunda seção, vamos identificar a ordem. Então, eu vou digitar o número 3, porque eu quero o terceiro funcionário mais velho. Está lá o resultado parcial aqui na nossa janela de identificação. Vamos dar OK e está lá. Então, utilizando esse conceito, né, você pode trabalhar com vendas, contagens, produção. Então, qualquer tipo de identificação numérica que precise ser analisado de maneira classificada, você pode utilizar este conceito. E é claro, para finalizar aqui, vamos utilizar a análise inversa. Se eu sei que a idade do funcionário mais novo é 18 anos, qual é o segundo funcionário mais novo? Qual é a idade do segundo funcionário mais novo? Então, se nós temos a função maior, o oposto dele é a função menor. Então, vamos aqui acionar a função menor, inserir função. Vamos clicar no OK. A montagem desta função, né, a sintaxe dela é exatamente igual à sintaxe, a montagem da função maior. Então você seleciona o intervalo com os valores e aqui, é claro, eu vou digitar o número 2, pois aqui eu quero o segundo funcionário mais novo. Vamos confirmar no OK. Tá lá. O primeiro funcionário mais novo tem 18 anos, o segundo funcionário mais novo tem 19 anos. Vamos dar mais uma praticada e finalizar aqui para identificar qual é a idade do terceiro funcionário mais novo. Acionamos aqui o inserir função, função menor já está engatilhada aqui, vamos dar OK. Então, na seção de matriz, selecionamos a sequência numérica, o intervalo numérico, e no caésimo vão apontar então aqui que seria a terceira ordem, a terceira classificação. Então, para isso, eu insiro o número 3. Vamos dar OK e está lá. Então, o primeiro funcionário mais novo tem 18 anos, o segundo funcionário mais novo tem 19 anos e o terceiro funcionário mais novo tem 20 anos. Funções simples, mas muito práticas e úteis para você utilizar na sua rotina. Pratique essas duas funções que elas podem ser bem úteis nos seus relatórios e suas análises. E é claro, logo aqui em cima temos mais vídeos com dicas, truques e macetes para você ficar craque na ferramenta, tá legal? Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.